Olá, crianças! Voltamos com a nossa segunda aula de hoje, falando sobre fábula. E agora nós vamos trabalhar sobre fábula em verso e fábula em prosa. Professora, qual é a habilidade que nós vamos desenvolver nessa segunda aula? Nós iremos reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema. No nosso projeto de fluência, lembrando, hoje é o segundo dia e no segundo dia nós fazemos a leitura em voz alta. Você vai convidar alguém para ouvir a sua leitura, tá bom? E chegou o nosso momento da leitura. Vamos fazer a leitura de um textinho rápido e bem divertido, bem legalzinho para a gente apresentar o nosso texto de estudo interpretativo, tá bom? A tartaruguinha. Ouvi contar uma história engraçadinha, da tartaruguinha, da tartaruguinha. Houve uma festa lá no céu, mas o céu era distante, e a tartaruguinha viajou na orelha do elefante. Quando a festa terminou, a bicharada se mandou. Quem viu a tartaruguinha? Quem viu? Lá do céu ela caiu. São Pedro o céu varreu, e da pobrezinha se esqueceu. E de lá ela caiu. Ela disse: eu quebrei toda, meu corpinho está de fora. Como é que vou fazer? Pai do céu, como vou viver agora? Pai do céu juntou os caquinhos, colou. Mais bonita ela ficou. Esse texto é de Edith Serra, a Tartaruguinha, da editora Paulinas. E agora vamos conhecer o nosso texto, o nosso segundo texto de hoje. Estão lembrados que na primeira aula eu disse que ia mostrar para vocês um outro texto falando aliás, eu ia falar sobre a mesma fábula, né? A raposa e o corvo, só que eu ia apresentar ela para vocês de uma maneira diferente. Pois pronto, vou mostrar agora. Lá era a raposa e o corvo. Aqui é o corvo e a raposa. E esse texto é uma adaptação com base na fábula de Jean de La Fontaine, tá bom? Então, vou apresentar para vocês esse texto. O corvo e a raposa. Mestre Corvo, numa árvore pousado, no bico segurava um belo queijo. Mestra Raposa, atraída pelo cheiro, assim lhe diz em tom entusiasmado: olá, bom dia tenha o senhor Corvo, tão lindo é, uma beleza alada. Fora de brincadeiras, se o seu canto tiver das suas penas um encanto, é de certeza o rei da bicharada. Ouvindo tais palavras, que feliz o corvo ficava, e a voz quer mostrar. Abre o bico e lá vai o queijo pelo ar. A raposa agarra e diz: Senhor, aprenda que o vaidoso se rebaixa, face a quem o quer bajular. Esta lição vale um queijo, não acha? O corvo, envergonhado, vendo o queijo cair, jurou tarde demais, noutra igual, não cair. Olha só, vocês observaram como é que está organizado esse texto? Ele está organizado da mesma maneira que o outro foi organizado para vocês? Observaram que é uma linhazinha embaixo da outra? Como é que eu chamo esse tipo de texto em que uma linhazinha está embaixo da outra, bem retinho? É uma estrutura de um poema. E esse tipo de texto, que é na estrutura de um poema, que conta uma história, é chamado de história em versos. Só que essa história em versos, ela fala sobre uma fábula, pertence ao mesmo gênero textual. Fábula é uma fábula contada em versos. Observaram que os personagens desse texto são os mesmos da fábula que nós estudamos? Quais são os personagens? Os
personagens, o corvo e a raposa. A intenção da raposa nos dois textos, qual era? Pegar o queijo do corvo. E nos dois textos, o que é que a raposa faz para conseguir pegar o queijo? Ela elogia o corvo, porque ela sabe que o corvo é vaidoso. Ela sabe que o corvo é vaidoso. E quando ela elogia o corvo, o que é que o corvo faz? Ele canta. E para ele cantar, ele precisa fazer o quê? Abrir o bico. Quando ele abre o bico, o que é que acontece com o queijo? Ele solta o queijo e o queijo cai direto no chão ou na boca da raposa. E a raposa consegue o que ela deseja, que é o queijo. Olha só, temos as histórias com o mesmo tema, com o mesmo sentido, mas contadas de maneiras diferentes. Aquele primeiro texto que nós lemos na aula anterior, Raposa e o Corvo, é uma história contada em prosa, que é o texto corrido, organizado em parágrafos, certo? Com o título lá em cima centralizado e os parágrafos que tem um recuo da primeira linha, que obedece às margens direitinho. A gente chama a estrutura daquele texto de prosa, daquela maneira. Quando a gente tem uma linhazinha aqui, do jeito que nós temos aqui nesse texto, que é uma linha abaixo da outra, que a gente não chega até o final da linha, né? A gente está organizando em verso. Cada linha representa um verso. Estão lembrados da estrutura do poema? Pois é, dessa maneira. O texto aqui, esse segundo texto, essa segunda história, ela está organizada em versos. Então, vamos relembrar aqui. Nós lemos dois textos. Os dois textos tratam do mesmo tema. Na aula 1, nós tínhamos que o título do texto era A Raposa e o Corvo. Na aula 2, inverteu. É o corvo e a raposa. Nós vamos chamar a raposa e o corvo de texto 1. Nós vamos chamar o corvo e a raposa de texto 2. E com base nessa denominação, nós vamos fazer o quê? Nós vamos responder algumas questões, tá bom? Relembrando, no texto, a raposa e o corvo, ele tem uma estrutura, uma organização diferente. Sabe o que a gente pode observar também? Que lá no texto 1, a raposa ela chega para o corvo, né, falando há quanto tempo não ouço tocar, amigo corvo. Então a gente consegue entender que o corvo e a raposa já eram conhecidos. Já no texto 2, a raposa observa o corvo e começa a elogiá-lo. Conhece que ele é vaidoso, mas aparentemente é como se fosse a primeira vez que eles tivessem se visto, que eles tinham se visto. Por quê? Porque ele começa a elogiar a plumagem, né, as penas, dizer que se o canto dele fosse tão belo quanto as penas, com certeza ele seria o rei da bicharada. E aí o corvo quer o quê? Quer mostrar que aquilo que ele estava falando era de fato verdade, né? Quer mostrar que era o rei da bicharada. E ele nem responde com intimidade à raposa. Lá no primeiro texto ele responde: não, amiga raposa, já lhe mostro que minha voz continua aqui, continua a cantar bem. E no texto 2, o corvo não responde, ele apenas canta, né? Ele não responde com intimidade. Então a gente consegue perceber na fala dos personagens corvo e raposa no texto 1 que eles têm uma certa intimidade, eles já se conhecem. No texto 2, a gente não consegue perceber essa intimidade entre os personagens. A gente vê também que lá no final da história, o corvo do texto 1, ele fica muito enraivecido, com muita raiva, ele fica muito indignado com o que acontece, mas a gente não consegue perceber se ele aprendeu ou não a lição, a gente só sabe que ele ficou chateado.
Já no texto 2, o que diz no finalzinho? Ele diz que envergonhado, ele não ficou chateado nem com raiva, ele foi com vergonha. E envergonhado ele diz, eu não vou cair numa dessas nunca mais. Só que foi tarde para aquela situação, para aquele momento, mas numa próxima ele diz que não cai mais. Então a gente entende o quê? Que o corvo ele aprendeu a lição. Ele ficou envergonhado, mas aprendeu a lição. No texto 1, o corvo ficou com raiva, mas não demonstra ter aprendido a lição. Nos dois casos, tanto no texto 1 quanto no texto 2, o corvo ele foi enganado, ele se deixou ser enganado porque era vaidoso. Então vamos lá, vamos fazer essa interação com o texto. Agora, nesse momento, nós vamos interagir não só com o texto, não só com esse segundo texto que a gente leu, que é um texto que faz uma narração de uma fábula em versos. Nós vamos interagir com os dois textos que foram lidos, tanto o texto 1, né, quanto o texto 2. Ao compararmos os dois textos, percebemos que vai haver uma diferença quanto aos personagens. Tem diferença quanto aos personagens? Não, não temos diferenças quanto aos personagens. Quais são os personagens dos dois textos? A raposa e o corvo. Nós temos diferenças quanto ao tema? Não. Qual é o tema dos dois textos? Olha, o tema dos dois textos principal é a vaidade. Observaram que o corvo foi enganado pela vaidade? Então, não temos diferença quanto ao tema. É a vaidade do corvo nos dois textos, né? E também a questão dos cuidados, né, com quem elogia demais. Cuidado com quem elogia demais, cuidado com quem bajula demais. Com quem te bajula demais está com interesse em alguma coisa. É isso, é o tema e é o que nos ensina também esses dois textos, que é uma fábula, o que nos leva à letra C, que pergunta se tem diferença quanto ao gênero. O gênero textual qual é? Fábula, porém uma contada em prosa e outra contada em verso. Aí nós temos a letra D, a estrutura. Essa é a diferença que há entre os dois textos. Um está estruturada em verso, né? Que é aquele verso, é cada linha, né? Como se fosse, não, é um poema, né? Cada linha representa um verso. E a prosa é aquela estrutura textual que tem parágrafo, onde você escreve até o final da linha, respeitando a margem e tudo mais, certo? Então, o que há de diferente nos dois textos é a estrutura dos dois textos, que é a resposta na letra D. Observamos a estrutura diferente nos dois textos. Então, vamos lá, continuando. Nessa segunda questão, nós vamos reler trechos dos textos 1 e 2. Os dois trechos fazem referências a falas da raposa. Nós vamos marcar em seguida V para verdadeiro e F para falso nas alternativas que vão fazer referências a essas falas. Texto 1. Ó amigo corvo, disse, há quanto tempo não o ouço cantar? Que é que se passa? Não me diga que perdeu a bela voz. Texto 2. Mestra raposa, atraída pelo cheiro, assim lhe diz, em tom entusiasmado. Olá, bom dia tenha o senhor corvo. Tão lindo é, uma beleza alada, fora de brincadeiras. Se o seu canto tiver das suas penas o encanto, é de certeza o rei da bicharada. Então, nós vamos ler agora as informações e vamos marcar V para verdadeiro e F para falso. Eu vou fazendo a leitura e você já vai avaliando se a informação é verdadeira ou falsa e daqui a pouco a gente responde. No texto 1,
é possível perceber que a raposa já conhecia o corvo, enquanto no texto 2 ela demonstra não conhecê-lo ainda. Nos dois trechos, a raposa elogia o corvo. Em nenhum dos dois trechos é possível perceber que a raposa e o corvo se conheciam. O elogio às penas do corvo só ocorre no texto 2. No texto 1, a raposa mostra já conhecer a voz do corvo. Aí é um erro de digitação, tá bom, criança? A voz do corvo. O que não acontece no texto 2. Então, vamos lá. No texto 1, a gente consegue perceber que a raposa já conhecia o corvo? Vamos reler. Ó, amigo corvo, disse a raposa, há quanto tempo não o ouço cantar? Quando ele fala amigo corvo, a gente consegue entender que ele já conhecia? Já, a gente só chama de amigo alguém que a gente já conhece. E quando a gente fala quanto tempo não o ouço cantar, significa que ele já tinha ouvido ou visto ele antes. Então, demonstra que ele conhecia. Essa primeira parte da primeira informação é verdadeira. Enquanto no texto 2, ela demonstra não conhecê-lo ainda. Vamos aqui ler esse segundo quadrinho azul para verificar se essa informação corresponde. Mestra raposa, atraída pelo cheiro, assim lhe diz em tom de entusiasmo. Olá, bom dia tenha o senhor corvo. Tão lindo é, uma beleza alada, fora de brincadeiras. Se o seu canto tiver das suas penas o encanto, é de certeza o rei da bicharada. Ele coloca uma possibilidade. Se o seu canto tiver das suas penas o encanto, é de certeza o rei da bicharada. Se é uma possibilidade, significa que ele nunca ouviu, ele não sabe. Se ele não sabe, então ele demonstra que não conhecia ainda. Então podemos considerar que a primeira informação é verdadeira. No texto 1, a gente consegue perceber que a raposa, sim, conhecia o corvo. Já no texto 2, ela demonstra que ainda não conhece. É verdadeira essa informação. Seguimos. Informação 2. Nos dois trechos, a raposa elogia o corvo. Isso é verdade? Não precisa nem ler novamente. A raposa faz sim elogios ao corvo nos dois trechos. Ela elogia tanto o canto, no texto 1, e no texto 2 elogia a plumagem, para depois elogiar o canto, para saber se o canto, é tão bonito quanto a plumagem. Então, é verdadeira informação número 2. Informação número 3. Em nenhum dos dois trechos é possível perceber que a raposa e o corvo se conheciam. Olha só, se lá no texto 1 eu já disse que a raposa conhecia o corvo, então eu não posso dizer que em nenhum dos dois é possível perceber isso. Essa informação ela é falsa, porque no texto 1 a gente consegue identificar uma informação, uma fala que indica que a raposa conhecia o corvo. Informação seguinte, o elogio às penas do corvo só ocorre no texto 2. Vamos lá reler o texto 1, quadrinho azul do texto 1. Ó amigo corvo, disse, há quanto tempo não o ouço cantar? O que é que se passa? Não me diga que perdeu a bela voz. Aqui no texto 1, nesse trecho do texto 1, o elogio ele está se referindo a quê especificamente? A bela voz do corvo. Tem elogio às penas? Não tem. Então, até então a informação está correta. Vamos ver se há esse elogio às penas no texto 2. Mestra raposa, atraída pelo cheiro, assim lhe diz em tom entusiasmado. Olá, bom dia tem o senhor corvo.
Tão lindo é, uma beleza alada, fora de brincadeiras, se o seu canto tiver das suas penas o encanto, é de certeza o rei da bicharada. E aí, nós temos elogio às penas do corvo? Temos, então essa informação também é verdadeira. O elogio às penas do corvo só ocorre no texto 2. Sim, apenas no texto 2. No texto 1, nós não temos elogio às penas. No texto 1, a raposa mostra já conhecer a voz do corvo, como eu já falei aqui, foi um erro de digitação, o que não acontece no texto 2. E aí, é verdade? Sim. No texto 1, a raposa demonstra conhecer quando ela diz: há quanto tempo não o ouço cantar? Ou seja, já havia ouvido antes. E no texto 2, quando a raposa fala: se o seu canto tiver das suas penas o encanto, significa que a raposa ainda não havia ouvido o corvo cantar. Então, é uma possibilidade. No texto 1, a raposa mostra conhecer a voz do corvo, o que não acontece no texto 2. Informação verdadeira, tá bom? Continuamos. Na terceira questão, nós vamos reler novamente 2 trechos do texto. Nesses trechos, nós vamos responder uma questão relacionada ao tempo em que ocorre a história. Texto 1. Era uma manhã quente e o corvo estava descansando no alto de um ramo de azinheira. Sentia-se muito bem à sombra e tinha no bico um belo pedaço de queijo, como estava contente. Texto 2. Mestre Corvo, numa árvore pousada no bico, segurava um belo queijo. Mestra Raposa, atraída pelo cheiro, assim lhe diz em tom entusiasmado: olá, bom dia tem o senhor, corvo. Tão lindo é, uma beleza alada. Então, sobre o tempo, o que é que nós podemos afirmar? Que as histórias, elas acontecem em horários diferentes nos 2 textos, pela manhã numa e à tarde na outra. E aí, vocês concordam com essa informação? Olha só, no texto 1 nós temos, era uma manhã quente. Então, no texto 1 a história acontece pela manhã. Texto 2, quando ele dá bom dia, quando a raposa dá bom dia para o corvo, olá, bom dia tenha o senhor, corvo. Bom dia acontece em que momento, né? Quando eu dou bom dia, em que horas do dia eu dou bom dia para alguém? Pela manhã também. Então, a gente pode dizer que tanto o texto 1 quanto o texto 2 apresentam a história no mesmo horário. Qual é o horário? Pela manhã. Então, os horários são iguais nos 2 textos. E qual é o horário? Manhã. Tem alguma alternativa que mostre isso? Vamos ler as informações para a gente averiguar. A. Em horários diferentes nos 2 textos, pela manhã numa e à tarde na outra? Não. B. Apenas um dos textos mostra o horário definido, manhã? O horário está certo? Tá, mas é apenas um dos textos que mostra o horário definido? Não, os 2 textos mostram. Letra C. Em horários iguais nos 2 textos, pela manhã. Olha só, é isso? Sim. E a letra D diz que não é possível identificar os horários nos 2 textos. Completamente incorreta a letra D, porque eu consigo identificar nos 2 textos, tá bom? Então, a resposta correta é a letra C. Continuamos, mais uma questão. Em relação à raposa, nós podemos afirmar que tanto no texto 1 como no texto 2 ela foi bondosa, elegante, falsa ou ingênua. E aí, como é que a raposa foi nos 2 textos? Ela foi? Muito bem, ela foi falsa. O que ela fez? Ela tentou enganar o corvo e conseguiu.
ela foi falsa. Agora vamos falar em relação ao comportamento do corvo nas duas narrativas. Qual dessas características que eu vou colocar aqui abaixo pode ser atribuída a ele nos dois textos? O corvo, ele foi inteligente? Ele foi astuto? Ele foi forte ou ele foi vaidoso nos dois textos? Qual foi a característica que foi predominante, marcante nos dois textos para o corvo? Né? Qual característica que ele possuía, que ele possui nas duas histórias, nas duas narrativas? Ele foi vaidoso, se deixou levar pela vaidade, recebeu elogios e ficou todo vaidoso e acabou perdendo o seu queijo. Então, a resposta correta é letra D. A característica que pode ser atribuída ao corvo nas duas narrativas é vaidoso. Agora nós vamos reler, só para fechar aqui a nossa aula de hoje, o final de ambos os textos. Do texto 1, estou vendo que você tem, o que não tem é inteligência. A raposa foi-se embora tranquilamente, sem sequer olhar para trás, enquanto o corvo, no lugar que ocupava, dava saltos de indignação. Veja você o que pode fazer um elogio no momento oportuno. Texto 2. Senhor, aprenda que o vaidoso se rebaixa, face a quem o quer bajular. Esta lição vale um queijo, não acha? O corvo, envergonhado, vendo o queijo cair, jurou tarde demais, noutra igual não caiu. Podemos dizer que, no texto 1 o corvo ficou enraivecido, mas aprendeu a lição. E aí, no texto 1 o corvo ficou enraivecido? Ficou. Ele ficou lá no lugar, dando saltos de indignação. Mas ele aprendeu a lição? O texto não deixa claro se ele aprendeu a lição. Então, a gente não pode marcar essa alternativa. Letra B. No texto 2, o corvo ficou envergonhado, mas aprendeu a lição? O texto deixa bem claro isso, lá no finalzinho, quando ele diz: o corvo, envergonhado, vendo o queijo cair, jurou tarde demais, noutra igual não cair. Quando ele jura não cair noutra igual a esta, significa que ele aprendeu aquela lição. Então, ele ficou envergonhado, mas aprendeu a lição. A letra C diz que nos dois textos a lição foi aprendida pelo corvo. Isso é verdade? Não, porque no texto 1 o corvo demonstra não ter aprendido a lição. Letra D, em nenhum dos dois textos o corvo aprendeu a lição. Também não pode ser uma informação verdadeira, porque no texto 2 o corvo demonstra ter aprendido. Então, resposta correta, letra B. No texto 2, o corvo ficou envergonhado, mas aprendeu a lição. Então, crianças, só fazendo uma recapitulação do que nós trabalhamos hoje. Falamos sobre a fábula A Raposa e o Corvo. Trabalhamos ela em verso e em prosa. Fizemos uma interpretação da fábula, né? E em seguida nós fizemos uma comparação entre esses dois textos. Apresentamos essa fábula dessas duas maneiras e comparamos as duas histórias, né? Que tratavam do mesmo tema, o mesmo gênero textual e a mesma história, porém com algumas características, né? Algumas informações que poderiam estar divergindo uma da outra. E a gente fez essa inferência entre um texto e outro, certo? Eu espero que você tenha aprendido, gostado da fábula trabalhada nas aulas de hoje e eu aguardo você na nossa próxima aula. Não esquece de acompanhar as aulas na plataforma, de responder às atividades propostas pela sua professora. Um beijo, obrigada pela sua presença e até breve.